noite! Já estamos começando a nossa live. Bem-vindas, mamães! Bem-vinda, mamãe Gisele, Leide Santos, Ana Cristina, Gilmara, a Gabriela. Já vão dando um oizinho aí, já disse se você é nova por aqui, se você já está conectada, se você já assistiu a aula número 1 da jornada que está lá na plataforma. De que cidade você fala? Você é mamãe da onde? De qual estado do nosso país você fala comigo? Qual a idade do seu filho? Você é mãe de 1, mãe de 2, mãe de 3? Vai mandando essas mensagens aí pra gente começar. Já tem mãe até que solicitou. Hoje é consultoria parental gratuita, que acontece só durante a jornada das mães educadoras. E eu costumo dizer que é como se eu estivesse abrindo as portas do meu consultório e dando ali orientações para você. É claro que aqui a gente faz orientações muitas vezes gerais, já que a gente não consegue ter total compreensão do qual que é a sua necessidade, não conheço a sua família, né? Mas dá para você ter já várias orientações, vários passos para dar, porque tem muita coisa também que as outras mães escutando já vão aprendendo. Eu gosto porque, assim, às vezes a dúvida de uma mãe é a dúvida de muitas outras mães. Então a gente acaba tocando em pontos aí bem práticos, bem do dia a dia, desafios que vocês estão enfrentando enquanto mãe. Olha aí, mãe de 3, tem uma mãe de 3, mãe de 2, mãe de 2. As famílias, olha, é difícil uma mãe que é mais de 3, né? Hoje em dia as famílias são menores. A gente fica pensando como que era antigamente aquelas mulheres. A gente tá guardando uns segundinhos pro pessoal entrar. Como era aquela mulherada, né, que tinha 10, 15 filhos. Gente do céu. Um ia criando o outro. Os grandes iam criando os pequenos, né? Mãe de 3 meninos, a Ju. Olha só. De Campinas, mamãe de Campinas. Boa noite, bem-vindas, bem-vindas. Está começando a live mãe todo dia, durante a jornada. A Vânia também, mãe de 3 meninos. A Márcia, mãe de 2. Tem muitas mães de 2, mães de 1 ou mães de 3. É o nosso máximo aqui. Tem alguém que tem mais que 3 filhos e já entrou na live? Diadema, São Paulo, bem-vinda, bem-vinda. Maurício está falando do Japão. Maurício, você é um brasileiro que mora no Japão? Entendi certo? Que legal! Ó, tem uma tia-avó que teve 12 filhas, diz a Lu. Olha só, realmente essa realidade, né, gente? Então, começando lá, você está na jornada das mães educadoras, esse time de mãe que a cada dia cresce. Nós estamos nos tornando realmente um exército de mães, de mulheres comprometidas com a educação dos seus filhos. E a minha missão aqui com você é realmente proteger essa infância, realmente capacitar a sua família. Ó, tem a Gabi, mãe de 4. A Gabi tá sempre. A Gabi é essa mãe aqui, ó, desde acho que das primeiras, né, Gabi? Tem mãe que tá desde as primeiras lives, que não perde nada. E tem mães novas. Todo dia tem alguma mãe nova que tá chegando. E aqui também é o nosso papel, viu, gente? Envie o perfil, envie o link de inscrição. Porque depois que acaba a jornada, a gente não vai mais ter esse espaço como está sendo agora. É claro que eu não vou abandoná-las. E vai surgir outras oportunidades também para quem quer se aprofundar mais. Mas essas lives todos os dias, né? Esse conteúdo bem específico, bem, né, para vocês nesse tempo, é durante a jornada. Depois a gente vai continuar, a gente segue aqui conectadas para sempre, né? Conectadinhas. Mas então, aproveita a volta desde a primeira. Aproveita e manda para as amigas, gente. Se a gente tivesse noção o quanto é importante os assuntos que a gente aborda aqui, o quanto isso não salva a vida de crianças, a vida emocional de crianças que está em construção, enquanto isso não salva algumas mães que estão em total desespero. E que eu aproveito para ler um comentário só. Gente, tem centenas de comentários na primeira aula. Você também deixa seu comentário, você que assistiu. E eu vou ler uma da Landa, talvez a Landa esteja aí. Boa noite, essa aula me fez refletir ainda mais no problema que me aflige. É exatamente o meu problema. Estamos montando uma família a partir de histórias totalmente diferentes. Eu fico muito preocupada de não encontrar o meio de fazer dar certo. Tem a minha bagagem, a bagagem do meu marido e a bagagem do pai da minha filha.
Então, a filha dela não é a filha do atual marido. E tem também a bagagem da enteada. E assim por diante. Então, olha quantos dilemas essa mãe aí tem que resolver. Estou muito aflita e preciso de ajuda. Então, as mamães estão aí, estão conectadas, estão remodelando muitas coisas dentro da família. Também tenho recebido muitos depoimentos, Carol, como me fez pensar, eu já comecei a mudar algumas práticas, já comecei a mexer em algumas coisas aqui em casa. Então, gente, o conhecimento, e aqui eu digo, não é dica, não é coisa de Google, não é dica da vizinha, não, é conhecimento científico, é o que realmente funciona, conhecimento terapêutico. Eu sou terapeuta infantil, trabalho com crianças há mais de 13 anos, atendo em consultório crianças, adolescentes, famílias, e aqui na internet a gente tem abrido esse espaço para essas mamães super poderosas, mamães poderosonas, que eu gosto de falar. Que você sabe por quê? Porque você tem muito poder nas mãos, só que você não sabe que você tem. E eu vou mostrar pra você que você é muito poderosona. Viu? Eu vou te mostrar que tu é poderosona na vida do seu filho. Porque o poder que você tem... Gente, sério. Ó, aqui a Xi falando... A primeira aula eu chorei. Realmente, tem alguns pontos ali que mexem com a gente. E que bom, viu? Se você sentiu esse impacto, é porque realmente teu coração é sensível. E você é uma pessoa que está muito aberta para mudança. Então, que coisa boa que você sentiu, se emocionou e repensou. Quando mexe no coração, e aí que tá a diferença. O conhecimento não pode ser só aqui. Tem que ser aqui e aqui. Daí a gente começa a mexer dentro de nós. E é isso aí que eu trabalho com vocês. Tá? Então, aqui a consultoria parental gratuita que a gente tem, né? A gente tem esse espaço de abrir o coração, você pode expor as tuas coisas, os teus dilemas, rasgar coração mesmo. Fica um ambiente também um pouco terapêutico aqui, né? Um grupo, e é muito gostoso. Tá bom, gente? Então, como que vai funcionar hoje? Você está na Jornada das Mães Educadoras. Segunda-feira foi a primeira aula disponível, se tem alguém aqui que não assistiu a aula 1, pelo amor de Deus. Depois que acabar a live, você vai assistir a aula 1. No Telegram tem o link, no seu e-mail tem um link. Se você ainda não conseguiu achar o link, me manda uma mensagem. Faz alguma coisa, mas não deixa de assistir. Amanhã, aula 2 no ar. Amanhã, a aula 2 já vai estar liberada. Então, quando eu mandar o link pelo e-mail, você já abre, já assistir a aula 2. E eu tenho uma surpresa para vocês. Eu sei que vocês amam receber material exclusivo, vocês amam receber orientações especiais, não é verdade? Então, eu com a minha equipe, a gente preparou para conseguir colocar dentro da página, quando você for assistir a aula 2, logo depois que você assistir, então assistir toda a aula, quando acabar a aula, vai aparecer ali, não sei exatamente como que vai estar, porque eu não sou da parte técnica da informática, mas o pessoal que cuida disso lá vai estar lá. E daí você vai ter um botão que você vai clicar e você vai poder baixar o material. Carol, que material é esse? Olha que legal, só que você tem que assistir a aula 2, né? Pra você ter acesso a esse material. É o caderno terapêutico da família. É um caderno de exercícios. Ele é um caderno de sondagem. Eu gosto muito de utilizar ele pra ver... É tipo um termômetro da família. Então, você fazer ele... É bacana, vai mostrar pra você quais são os objetivos que você tem que alcançar com seu filho. Quais são coisas em você que você não tá se dando por conta. Então, é um caderno... É em forma de e-book, é um documento digital, tá? Você vai abrir, você vai responder. E vai já também te dar alguns nortes para a sequência da jornada. Então vai ter brinde na aula 2. Bônus, presente para você. E também vai ter um presente na aula 3 na sexta-feira. Mas eu não vou contar o que é. Conto ou não conto? E daí a gente vai conversar sobre esse presente. Porque... O brinde da sexta-feira também. Por isso que eu não tava perdendo nenhuma aula, entendeu? Não é assim, assistir uma, depois assistir... Não, gente, segue a ordem pra depois você chegar lá na conferência de decisão, que é domingo, dia dos pais, que você vai viver o dia todo com seu pai, ou com seu marido, ou com quem que seja, mas de noite, às 8 horas da noite, é conectada aqui conosco, vai ser transmissão ao vivo, não vai ser pelo Instagram, logo eu vou dizer onde é que vai ser, pra você se organizar. E daí é um evento especial, uma conferência, preparei um conteúdo inédito, que eu ainda nem falei nunca aqui no Instagram, nunca nas redes sociais, conteúdo que eu preparei exatamente e especialmente para o final da jornada, porque a conferência decisão vai fechar com chave de ouro. Então, não adianta participar de uma parte e não participar do todo. Você tem que estar comigo lá na aula 1, na aula 2, na aula 3 e na conferência. Tá certo? Ai, meu pai amado, estou ansiosa, diz a Gabriela.
Ai, gente, quanta mensagem de carinho também vocês me recebem, viu? Olha só. Carol, você foi um presente de Deus, chegou na hora certa, no momento exato. Que bom, eu fico feliz, eu fico feliz. Vocês não sabem o quanto isso me deixa feliz, porque eu tenho isso como uma missão de vida. Além de ser minha profissão também, além de ser algo que eu estudei muito para isso, mas eu também tenho como uma missão de vida, né? Se eu conseguir o maior número de famílias alcançar, que mude a sua realidade enquanto pai, enquanto mãe, gente, nós estamos salvando uma geração de crianças com o conhecimento certo. Dando acesso para pessoas, para mães que amam extremamente seu filho, mas ainda não tinham o conhecimento adequado. Até porque você não tinha obrigação de saber tudo se ninguém já tinha ensinado, não é verdade? Agora, hoje, quem quer aprender, tá aqui comigo, vai aprender. Já está aprendendo, viu? A Angélica perguntou que quer muito assistir a primeira aula. Então, Angélica, vai acabar aqui. Santa Catarina, um beijo, vai acabar, você vai abrir seu e-mail, vai abrir, já tem o link desde segunda-feira, tá? E amanhã já vem a segunda, então não deixa acumular. Assiste hoje, daí tu fica pensando na aula por um dia e amanhã vai vir a aula 2. Se você não se inscreveu, você não recebeu, pede ajuda no direct do Instagram, tá bom? Eu envio pra vocês, certo? Amores, vamos começar? Como que funciona a consultoria? Eu vou abrir aqui a imagem para algumas mamães entrarem, mas eu também depois vou responder as mensagens aqui da interrogação. Vocês estão entendendo? Vocês podem seguir comentando tudo que vocês quiserem, devem inclusive, mandem coraçõezinhos. Isso ajuda o Instagram a falar pro pessoal que tá conectado conosco. A live começou. Mandem recado sempre que algo for importante para vocês. Escrevam aqui. O que eu não leio agora, eu leio depois. E isso faz o nosso movimento aqui, esse fluxo acontecer, tá bom? Isso é super importante pra mim. Quer saber o que eu vou fazer agora? Vou pedir 2 coisas pra vocês. Número 1. Gente, o canal do YouTube, ele é recém-nascido, ele foi criado pra jornada. E o coitadinho tá lá. Eu disse assim, gente, tem quase 10 mil mães no Instagram. No Telegram, acho que tá com quase 3 mil mães no Telegram. E no YouTube, coitadinho, tá com 500 e pouco, quase 600. Então você tem que se inscrever no canal do YouTube. E eu sempre digo, eu acho muito bonito essa via de mão dupla, uma amizade sincera, né? Assim como eu me entrego muito pra você, você também se conecta comigo e também dá lá a tua inscrição, participa, envia pras amigas. É até uma forma de você agradecer o trabalho que eu tenho realizado aqui com vocês durante a jornada e na sequência de tudo que a gente vai aprender juntas. Então eu quero muito que depois, você que tá no Telegram, já tem o link por lá, que você entre no canal do YouTube, é só dar um clique e inscrever-se. Não custa nada, né, gente? Sem contar que lá também tem outros vídeos, o canal começou agora, mas ele vai seguir com conteúdos depois da jornada. Então se você se inscreveu, você vai continuar recebendo conteúdos depois. Segunda coisa que eu vou pedir, 2 pedidos, porque aqui é amizade sincera. Vai e volta, tá bom? Não pode ser só vai, tem que voltar também. De amiga, de querida. Segunda coisa, eu vou dar alguns segundos aqui que você pode pegar agora esse aviãozinho que tá aqui e mandar pra alguém. Mandar pra alguma mãe, obviamente, né? Mamãe. Então vou ficar 10 segundinhos aqui, ó, em silêncio, pra você encaminhar pra algumas amigas. Assim, as pessoas podem entrar agora mesmo na live e participar, tá bom? Dá 10 segundos pra vocês. Qual o nome do canal do YouTube? Carolina Salles, psicopedagoga. Carolina Salles, com 2 L's, psicopedagoga. É exatamente o nome aqui do meu perfil do Instagram. Mandei pra várias, aqui, olha algumas mães dizendo, mandei pra várias. Gente, quem não tá no Telegram, quem tá... Aqui, ó, só um pouquinho, gente. Tem mãe que baixou o Telegram, tá no grupo do Telegram, só que não abre o Telegram todo dia. Vocês têm que abrir o Telegram, coloca o Telegram já na capa lá do seu celular, que nem que tá do lado do WhatsApp. Você olha uma vez por dia, você vai olhar 1, 2 vezes no dia, é suficiente. Eu não coloco nada que enche linguiça. Quando aparece lá pode ter certeza que é coisa boa, coisa importante, tá? Então, porque às vezes eu noto que não é todo mundo que conseguiu ver os meus recados, eles estão perdidinhas, mesmo quem tá lá. Hoje nós postamos um material riquíssimo sobre prevenção do abuso sexual infantil e tá só no Telegram, é só pra quem tá lá. A maioria que tá aqui comigo com certeza tá no Telegram, com certeza. A gente tem quase 3 mil mulheres lá.
Só durante a pré-jornada. Esse grupo cresceu muito, tá bom? Qual o assunto de hoje? Consultoria, é o momento que você fala comigo. Abrimos oportunidade para as mamães falarem. Deixa eu achar aqui. Mamães. Vivo, você vai entrar. Não sei se eu vou conseguir todo mundo. E se você quer mandar sua pergunta, aqui na interrogação você pode mandar por escrito. Você pode mandar por escrito a sua pergunta também. Chegou aqui uma mamãe. Acho que ela não estava preparada para liberar a câmera dela. Mamãe, você tá aí? Mamãe, você está aí, mamãe? Tá me ouvindo? Tô, tá, só vai para um lugar um pouquinho mais claro, que eu tô só vendo uma escuridão aí. Ah, é que Tô eu te tava no, ouvindo. tava no quarto ali. Agora melhorou. Nesse lugar Tu- aí tá bom. Quer ficar aí? Pode ficar. Tudo bem? Deixa eu correr Qual o aqui seu dessa nome, mamãe pra elas não linda? ouvem. Oi, eu sou a Patrícia, aqui de São Pati, que Paulo. cidade? São Paulo? Isso, eu tenho 30 anos. E o seu filho ou filha, quem é? Eu tenho dois meninos. Ó, primeiramente, eu quero te parabenizar por tudo. Você tem sido um canal de bênção na vida das mamães. Ai, que bom. Que Deus abençoe sua vida, sua Amém. gestação. Que você continue esse canal de bênção nas nossas vidas, viu? Amém, Pati. Eu tenho dois filhos, tenho um de 6 e tenho um de 1 ano e 6 meses, né? E aí agora eu trabalhava, agora eu tô desempregada, então eu tô 24 horas com as crianças. Então é a hora que a gente começa a ver realmente os problemas, né? E o meu filho de 6 anos, eu comecei a assistir ontem os seus vídeos lá no canal do YouTube, inclusive. E eu vi sobre o sentimentalismo, né? Que tem crianças que são muito chorões e a gente fala, cala a boca, não pode chorar, e engole o choro. E eu falei que eu já fiz isso muitas vezes, né? E eu falei assim, bom, o que que eu posso, como que eu posso reagir? Porque meu filho é muito chorão. Ele chora se ele tem medo, se ele tá triste, se ele tá feliz, Uhum. se ele fica nervoso, tudo ele chora. Uhum. Sem contar que ele é muito nervoso, assim, que eu falei, meu Deus, será que ele precisa de algum calmante, alguma coisa? Porque às vezes ele acorda num nervosismo terrível. E eu fico sem saber como lidar com ele, né? Como que eu tenho que lidar com esse sentimentalismo dele, como que eu tenho que lidar com esse nervosismo dele. Eu realmente estou perdida. Tá, ótimo. Gostei muito do assunto que você trouxe. E muitas outras mamães também têm esse dilema em casa. Já recebi outras perguntas a respeito disso. Bom, primeira coisa, a gente tem que ser muito responsável, que eu falo como uma terapeuta. A gente tem que ver se no contexto da criança, e aqui, Paty, eu falo pra ti, mas eu sempre falo também no geral, porque eu não conheço exatamente a tua casa, né? Então a gente tem que observar no contexto da criança se tem alguma coisa que está causando algum tipo de abalo emocional no interior dessa criança. Se a família está passando por uma situação difícil, se a criança teve uma perda há pouco tempo, se a criança teve alguma questão de bullying na escola, que não é o caso agora, porque nós não estamos na escola, se a criança está sofrendo algum tipo de questão dentro de casa com os irmãos, existe também algumas questões assim. Porque quando a gente pensa em criança, quando tem mais de uma criança, são personalidades e temperamentos diferentes. Alguns, às vezes, são mais dominantes sobre os outros, então a gente também tem que tomar esse cuidado. Alguns tomam mais à frente, outros vão se retraindo mais. Então, aqui, esse olhar primeiro, esse olhar geral sobre a vida emocional da criança tem que estar legal. Ver se não tem nada que não está de acordo. Partindo disso, depois de dar essa analisada breve, eu acredito que enquanto eu tô falando, já está pensando nele. Por que que algumas crianças são tão sensíveis? É que ela tá falando pro filho dela, ele é muito sensível, ele chora demais. E até algumas crianças acabam ficando com esse rótulo, né? O chorão, o chorão. Ê, chorão, né? Todo mundo na família, na escola, todo mundo chama de chorão. Cuidado com esses rótulos. A gente tem que diminuir sempre esses reforços. Isso não é bom para criança. Só que a gente também tem que entender que tem algumas crianças que têm uma personalidade, temperamento. E aqui eu já vou dar a dica. Eu vou estar explicando isso mais na sexta-feira. Mas eu já vou dar uma dica aqui e eu vou ensinar você a como entender qual que é o temperamento do seu filho. Foi ótimo que a Paty trouxe essa pergunta. Tá bem de acordo. Vai ser sexta-feira, depois da aula 3. Vai ter presente sobre isso na aula 3. Eu vou passar. Eu disse que eu não ia contar, né? Mas olha como é que eu sou. Eu não aguento, vocês ficam, né? Ficam me trazendo tema que eu quero falar. Faladeira. Então, Paty, eu vou estar disponibilizando na sexta. Quarta é o caderno terapêutico. Na sexta vai ser em relação aos temperamentos, um material sobre isso. E daí na sexta de noite, depois da aula, vai ter live sobre esse assunto. Então, o que que acontece no temperamento do teu filho? Provavelmente,
ele é dos temperamentos ou mais melancólico ou mais fleumático. A gente vai ter que descobrir juntas aí qual desses temperamentos é. E a criança que tem esse temperamento, ela realmente tem uma sensibilidade maior. É claro que a gente vai trabalhando com ela para ir fortalecendo esse emocional, porque ninguém quer uma criança cristal. Sem contar que é chato, criança sempre chorando, desgasta o adulto. É triste a gente ver a criança sofrendo o tempo todo, porque você vê que aquela angústia é real, não é fantasia, não é teatrinho, é real. Então, o que vai te ajudar muito, Paty? Primeiro, entender qual que é o temperamento que é, e eu já te digo que provavelmente é um desses dois, ou é melancólico ou fleumático, são esses temperamentos mais introspectivos. Provavelmente é um desses dois. Depois tu vai conseguir discernir bem quando a gente trabalhar isso. E daí, quando a gente for trabalhar isso, eu também vou dar estratégias para trabalhar com cada uma dessas crianças, tá, gente? Agora, uma coisa que já deixo uma dica aqui para você, Paty. A gente sempre valida o sentimento da criança. A gente nunca diz que é bobagem. A gente pode dizer assim, bom, a mãe entende que você tá triste. Eu mesmo já fiquei triste assim, tranquilo. Mas a gente agora tem que seguir em frente. Tudo bem, chora um pouco, relaxa, quer ir pro teu quarto um pouquinho, dá uma respirada, respira fundo, fica tranquilo. Mas agora também, depois de um tempo, deu, vamos fazer outra coisa, trocar o foco, promover um outro movimento dentro de casa, sabe? Isso é bem importante. E sobre os temperamentos, quero que você participe. Eu sei que já está participando, está aqui, está participando. Então fica conectada para esse dia que também nós vamos falar sobre os temperamentos. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Beijo no teu coração. Tchau. Beijo. Vamos ver aqui. Débora Lima, vou te chamar. Ó, já prepara a câmera aí, Débora. Mamãe Débora. E depois da mamãe Débora, eu vou começar a ler as perguntas que vocês mandaram aqui na interrogação. Então eu chamo um pouco mãe ao vivo, respondo um pouco as mães que perguntaram por texto. Débora, você sumiu, Débora? Débora, você não conseguiu se comunicar, eu vou chamar a Físio Pamela. Uma mamãe fisioterapeuta, provavelmente, né? Linda mamãe. Oi, Olá, mamãe, tudo bem? tudo bem? Aumenta um pouquinho, chega mais perto do teu celular, Deixa eu ver teu aqui. baixo. Deu. Melhorou? Melhorou. Tenta falar bem alto, assim, para eu conseguir te ouvir, porque tá um pouquinho baixo, não sei se é a tua conexão. Mas Deixa eu eu tô te só- vendo bem. Tá, deixa eu só sair da sala aqui, peraí. Deu. Melhorou? Bem-vinda. Você fala de onde? Eu sou de Camaquã, Rio Grande do Sul. Pertinho de A Porto gente tá Alegre, pertinho. Sou Quase amiga vizinhas da de cidade, Rafa. gente. Foi a Hã? Rafa, a Rafa Michels, sabe, que me indicou o teu trabalho. Tá bom, legal. Temos um amigo em comum, mas a gente não se conhece. Em que eu posso te ajudar? Carol, é assim, ó. O meu filho, ele tem 2 anos e 10 meses, tá? E ele largou as fraldas. Mas a questão é do cocô, não. O xixi, ele é tranquilo. Mas o cocô, ele pede, mãe, eu preciso colocar fralda. Eu disse, mas filho, você já tá grande, já tentei explicar pra ele, li livrinhos de historinha, já tudo. Inclusive a Rafa me mandou, né, da Gabi, e não adiantou. Ele diz, quando eu ficar grandão, eu vou fazer. E ele não faz, já tentei pinico, tudo assim, enfim. Então ele É 2 pede, anos e quanto, mamãe? 2 anos e 10. Tá, quase 3. Isso. Gente, aqui o grande dilema das mamães, a partir dos 2 anos, que vão iniciando o desfraude. Algumas crianças é muito rápido, é muito simples, outras têm uma dificuldade bem maior. Gente, por incrível que pareça, que nós estávamos conversando com a mãe anterior, a mãe Paty, também tem a ver com o desfraude, viu? O temperamento da criança também tem a ver com desfraude. Eu preciso dizer para vocês. Tem criança que, dependendo do temperamento, é muito bem resolvida, ela é independente, tudo é muito prático. Agora, tem criança que tudo é mais um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais lento, exige um apego. Poxa, essa fralda, para eu tirar essa fralda de mim é difícil. Eu me abri para o novo é difícil. Agora, não é porque o seu filho tenha essas questões que você simplesmente vai se acomodar. Bom, ele é assim, então eu vou deixando. Não. Tem que ser como essa mãe aqui, que já no desfraude está observando, em outras questões também vai observar. A gente tem que estar sempre empurrando a criança para o próximo passo. A criança tem que ir para frente, ela tem que desenvolver.
Eu observo que você já começou em algum processo. Tem algumas mães que, eu não sei como é que foi o teu caminho, tem algumas mães que seguem uma metodologia, tem algumas mães que simplesmente param, tem mães que têm ajuda da escola. Enfim, cada mãe faz alguma coisa. É sempre bom seguir um método. Eu tenho uma metodologia do trabalho de desfraude. Não é o caso agora da gente explicar, porque demora um pouco. No entanto, assim, o que eu te sugiro? Você vai ter que recomeçar o desfraude no que diz respeito ao cocô. Né? Não sei se você já fez, mas assim, ó, os livros que você já leu, fazer tudo de novo, e a partir de. Bom, a gente vai começar amanhã, a gente vai começar semana que vem. E daí pegar firme com a criança, né? Organizar toda a sensibilização do conhecimento primeiro, para entender bem essa necessidade. Então, ler os livros de novo. Tem vídeos no YouTube para assistir sobre esse assunto, tá? Pegar bonecos e fazer simulação no vaso. Ver se ele não tem o medo do vaso. Deixar ele sentadinho algum tempo. A criança tem que entender que o xixi a gente sente automático. O corpo tem que ficar quietinho esperando. A gente também tem que ver o sinal do estômago que dá um desconfortozinho. A gente tem que ensinar a criança. A criança não tem essa noção, né? Todos esses elementos são importantes. Eu gosto muito de um livro, não sei se você tem, mas se você não tem um livro, você pode simplesmente contar essa história para a criança entender. O cocô, gente, a gente fala sobre isso, é bem coisa de mãe, de mulher, né? Porque muito cocô. Na verdade, mãe. O cocô, gente, olha o segredo do cocô. O cocô ama água. Ele é apaixonado por água. Ele adora a água do vaso sanitário. Lá é a piscina do cocô. Ele fica feliz quando ele está lá. E ele não gosta de ficar na fralda. Então a gente conta toda essa história para a criança, faz toda uma encenação, né? Esse cocô, ele quer mergulhar lá no vaso. Então a gente faz toda essa sensibilização. Existe até alguns adesivos no mercado. De repente tu pesquisa na internet, tem até alguns adesivos que você coloca dentro do vaso. Até para criança mirar, tem adesivo para mirar o xixi, os meninos. E tem adesivo para colocar um cocôzinho lá na cerâmica mesmo, sabe? Tipo assim, o cocô vai cair ali é o lugar dele. Então, essas coisas são muito boas, porque não dá para desistir, não dá para se acomodar, né? A idade ele tá com quase 3 anos, não tem problema, você não tá antecipando muito, né? Tem mãe que quer fazer muito cedo, tá numa idade legal, já tem provavelmente uma motora organizada, bem desenvolvida. Então, refaz tudo e acrescenta essas outras ideias que eu te dei, para sensibilizar mais ainda ele. E tem que ir chamando ele para frente. E também vai dando mais independência em outras coisas, mãe. A gente vai puxando a criança um pouquinho em tudo. Tá. Precisar por conta que ele tá crescendo. Então a gente vai como se fosse puxando uma cordinha. Vem mais, vem mais, vem mais. Na responsabilidade de guardar os brinquedos. Enfim, tudo no teu dia a dia, você vai puxando mais um pouquinho para ele crescendo. E ele vai crescendo num todo, entendendo que essa parte mais bebezão tem que ficar para trás. Não chama de bebê. Mães, não chamem seus filhos de bebê, a menos que eles sejam bebê. O bebê vai até quando? Enquanto tá no colo, enquanto não caminha. Começou a caminhar, ainda é aquela transição, né? Meio bebê, meio criança, tudo bem. Mas depois disso, é criança. Ai, no coração da mãe sempre é bebê. Gente, no coração da mãe, mas não precisa falar, só pensa. E quando você fala, você está colocando já a criança em alguns lugares até emocionais, tá? Você vai segurando ela ali e às vezes até aprisionando ela naquela fase anterior. E isso não é bom. Depois quem sofre é a criança e a própria mãe também, que não vê a criança pra frente. Combinado, mamãe? Muito obrigada, Beijo! Carol. Beijo. Tchau, tchau. Vamos para as respostas agora que foi escrito, tá, gente? Gente, o que foi escrito aqui embaixo na interrogação. Deixa eu dar um tempinho que eu tô achando as perguntas aqui. Tem muitas, gente, tem muitas. Às vezes eu respondo uma, eu respondo várias, né? Tem algumas que eu já respondi nos outros dias. Aqui falou de desfraude de novo, já falei sobre esse assunto hoje. Opa, quero falar sobre isso. Gostei do assunto, por mais que é um assunto bem complicado. Minha filha é muito curiosa e peguei já algumas vezes assistindo conteúdo pornográfico no YouTube. Essa mamãe não falou a idade. Ok? Que pena, queria saber que idade essa criança tem. Gente, isso não é incomum, mas isso não é adequado. A gente não tem que achar que isso é normal. E aqui, de novo, eu sou voz aqui, viu? Eu abro a minha voz, porque tem muita gente falando bobagem por aí. Eu quero ser uma voz na tua vida. Uma voz, porque você recebe tudo de mim através da minha voz. Você não tá me vendo na tua frente. Eu sou uma voz aqui.
Gente, essa história de algumas linhas da psicologia, e aqui eu falo com propriedade, escuta o que eu tô te falando. Algumas linhas da psicologia que dizem, ai, gente, há pouco tempo eu recebi no consultório uma mãe que me disse que a filha estava se masturbando. A menina tem 6 anos, chegou agora no consultório, faz poucos dias que ela chegou. E ela foi comentar com o pediatra, e o pediatra disse que não, que isso era normal. Gente, não é normal. Essa historinha de algumas linhas da psicologia que diz que a criança tem que conhecer o próprio corpo. Gente, a gente pode conhecer o corpo sem estar se masturbando na infância, gente. Pô, a masturbação sempre é negativa, né? Mas se vocês fazem uma breve pesquisa sobre isso, é destrutivo para a vida sexual futura, é destrutivo para a vida emocional, vicia. Então a gente precisa falar sobre esse assunto. A mãe não tá falando de masturbação, mas entrou na sexualidade e quis falar sobre isso. Então não acredite nessa balela que, ai, que é normal tá se conhecendo. Não, ou alguma coisa tá errada. Sabe por quê? É que eu vou dizer para vocês. A criança, ela vive num período de latência. E que a gente entra na psicologia até freudiana um pouquinho aí. Tem um período da criança, e Piaget também fala nas fases do desenvolvimento. Estou trazendo alguns teóricos aqui, você não tem obrigação de saber, mas só para a gente referendar, tá? Dizem o quê? Que a ciência entende. A criança passa por fase. E essa fase da infância, a parte sexual está adormecida. Como se ela estivesse reservada para o futuro. Que isso é o saudável. Se a gente antecipa essas questões, isso deixa marcas bem graves na criança. Então, a criança naturalmente está preservada disso. E hoje nós falamos sobre isso no Telegram. Agora, o que aconteceu, e aqui essa mamãe, que eu quero te dizer, mamãe, o que aconteceu que houve essa estimulação? Por que algumas crianças começam a se masturbar? Por que algumas crianças começam a ter curiosidade para ver pornografia? Em algum momento, aconteceu algum tipo de estímulo, seja visual, seja realmente algum tipo de toque, ou apenas a criança viu uma cena, ou a criança estava brincando com outras crianças. Gente, atenção, isso é muito comum. A mãe tem que ficar de olho. É comum. A criança estava brincando com outra criança, e uma outra criança que já tinha sido estimulada, talvez por um adulto, por um irmão adolescente, por um primo adolescente. Essa criança também foi estimulada, e ela começou a estimular um outro menor. Muito cuidado. Por isso que criança não tem que ficar solta e livre, assim, brincando por conta. Sempre tem que ter um adulto. Ah, tá brincando com os vizinhos. Bom, vamos combinar. Um dia é uma mãe, outro dia é uma mãe. Mas a gente tá olhando, supervisionando. Não vamos deixar essas crianças sozinhas. Então, mamãe, foi bom tocar nesse assunto. Eu dei aqui uma orientação geral, não conheço tua filhota, mas eu quero que você comece a tentar investigar se houve algum tipo de estimulação. Talvez você nem saiba. Claro que você não sabe, mas você quer saber. Então, eu te sugiro que você leia o livro que eu coloquei no Telegram. Se você não está no Telegram, por favor, entra no Telegram, que já está lá. Gente, o Telegram, qual que é o bom no Telegram? Tudo que eu coloquei lá, tá lá. Fica ainda por um tempo. Não dá que nem o WhatsApp que você entra e o que tem em cima tu não tem mais acesso. Não. Lá o que eu já postei antes, você vai entrar e você já vai poder acessar. Isso que é o bom no Telegram. Então, gente, muito cuidado. Se vocês começam a ver essa curiosidade antes do tempo, houve alguém, ou alguma cena, ou a televisão, ou um vídeo na internet, ou uma criança maior, ou um adulto, que houve algum tipo de estimulação. Muito cuidado quem tem filho adolescente e filho criança. Muito cuidado com isso. Porque os adolescentes estão numa outra sintonia, e às vezes o computador, o celular está cheio de pornografia, que também é bem destrutivo para o adolescente, mas não é o caso do nosso falar agora. E às vezes essa criança acaba tendo acesso. Eu não mando livro pelo Instagram, meu bem. Não posso, minha flor, porque nem tem como mandar ali. Não existe. O Telegram é para isso. E eu te convido para participar, é gratuito. Não tem por que você não participar. Você não sabe, eu te dou toda a orientação para você entrar. Eu sei que é um aplicativo que nem todo mundo conhece, mas a minha equipe já preparou um textinho, a gente te envia, você só seguir os passos ali, não pesa no teu celular, é bem tranquilo de colocar. E ali é um lugar. Qual é o tempo inicial? Qual é o tempo inicial do que será? De que forma a gente pode tentar descobrir se a criança foi estimulada ao toque ou toque do não? Idade média do que, gente? Vocês estão perguntando. Idade média do quê? Dri Santos, quando acabar a live, me manda um recadinho no direct e eu vou te ajudar pra você poder ter acesso. Viu, minha linda?
Vamos para a próxima pergunta. Gente, tem muita pergunta. A gente ainda tem tempo. Yes! Deixa eu achar outra aqui. Desfraude, já falei. Tem bastante desfraude. Vamos fazer uma live só de desfraude, eu acho. Inclusive, vou deixar gravado. Dormir no quarto, já falei várias vezes sobre isso. Hoje eu vou passar, viu? Eu tenho que entrar em outros assuntos. Déficit de atenção, também já falei várias vezes sobre isso. Mas a gente não é que a gente não vai falar mais, tá, gente? Idade. Ó, eu vou falar rapidinho isso aqui, bem rapidinho isso aqui. Não vou me alongar. Gostaria de saber se tem uma idade ideal para obter diagnóstico de autismo. Quanto mais cedo, melhor. Qualquer transtorno. Transtorno de aprendizagem, transtorno cognitivo, qualquer um. Quanto mais cedo, melhor. A partir. Bom, quando a criança é muito pequena, dependendo, alguma criança que demora muito para falar, alguma criança que já não tem interação, principalmente o autismo mais grave, o autismo mais severo, ele aparece muito cedo. O que às vezes demora um pouquinho mais é o autismo leve. Esse demora um pouquinho mais para a gente conseguir fazer um diagnóstico, tá? Quem que faz? Você pode ir no consultório de um psicólogo, de uma psicopedagoga, mas quem depois vai fazer esse olhar de fechar diagnóstico vai ser o neuropediatra. Só que o neuropediatra também nunca fecha diagnóstico sem ter o olhar do terapeuta. Então, é sempre uma equipe multidisciplinar. Você vai ter que fazer uma caminhada aí de avaliações, tá bom? Mas corre atrás, não deixa o seu filho sem avaliação se ele precisa. Vamos para a próxima. Muita coisa de desfraude, gente. Gostei. Ó, a Gi, acabou de falar ciúme entre irmãos, e aqui tem a ver com isso daqui também, ó. Ciúme entre irmãos, briga entre irmãos. E aqui essa outra mamãe colocou o que fazer para controlar a briga entre as crianças. Aqui eu já vou dizer uma coisa pra vocês. Eu compartilhei com vocês na aula 3, que já está gravada, vai ser disponível na sexta. Amanhã aula 2, sexta aula 3. Uma técnica para resolução de conflitos. Uma técnica muito legal. Na verdade, assim, gente. Essa semana, muitas pessoas me mandando mensagem. Carol, dá para entrar no teu curso? Carol, como é que eu faço para entrar? As vagas ainda não estão abertas. Eu abro as vagas geralmente uma vez no ano, né? O ano passado eu abri. A gente tem aí um grupo de mães no meu programa do curso online Família Educadora. E a gente trabalha muito essas questões de todos os desafios da infância, por faixa etária, enfim. Mas não está aberta as vagas agora. O foco agora é a jornada. Mas a minha equipe também está se organizando para conseguir abrir algumas vagas. Garanto assim, gente, que não vai ter vaga para todo mundo, mas quem quer realmente muito, aí a gente vai estar acolhendo e vai estar dando oportunidade também para as famílias entrarem e serem mentoreadas, acompanhadas, tá bom? Agora, na sexta-feira que eu compartilhei essa técnica, é uma das muitas ferramentas que eu utilizo no programa, no curso Família Educadora. E eu vou compartilhar com vocês algumas delas na aula 3, tá? Então vai ajudar bastante na relação de como resolver conflitos, tá bom? Agora, o que sempre a gente tem que fazer? Algumas dicas eu vou dar aqui. Briga entre irmãos, briga entre crianças. Primeira coisa, a gente não pode se colocar como juiz daquela situação. Fica muito cômodo para as crianças. As crianças nunca aprendem a resolver seus problemas. O que é o juiz da situação? Vem o fulano e se queixa do fulano, vem o outro fulano, daí já tu tá errado, pede desculpa, não sei o que, acabou. Você já diz o que tá errado, o que não tá. Qual que é o ideal nessas situações? Começar a fazer algumas perguntas para as crianças entenderem o que aconteceu e como que podia ter sido diferente. E, claro, sempre levar ao final para um pedido de desculpa ou reparação. Sempre que uma criança faz alguma coisa equivocada, a gente tem que provocar ela para tentar corrigir. E se não der para corrigir, pelo menos uma desculpa essa criança tem que oferecer para o amigo, para a professora, para o adulto, seja lá quem for. Agora, a gente não se colocar como juiz e dizer o que estava certo, o que estava errado. A gente tem que provocar a criança fazendo perguntas para ela. Bom, será que isso que o fulano fez? Gente, isso foi legal? Muito legal a gente fazer exercício de trocar de lugar. Agora vamos pensar juntos, se fosse você, se fosse o contrário, o João fez isso contigo, e se fosse tu que tivesse feito com o João, não ia gostar? Provocando, dando perguntas, não dá a resposta pronta. A resposta pronta eles não aprendem, eles não evoluem. A gente tem que fazer essas crianças pensarem sobre o que aconteceu. E sempre no final a gente tem que tentar como que a gente poderia ter feito diferente.
como que vai ser feito se isso acontecer de novo. Essa sempre tem que ser a orientação do adulto. Dei aqui uma breve explicação, mas eu vou falar isso também mais na aula 3. Como explicar para a criança perfeccionista que pode errar, chora muito porque não quer errar e perde. De novo, temperamento. Provavelmente aqui nós estamos em temperamentos mais introspectivos. São 4 temperamentos, tá? Nós temos 2 mais explosivos, mais energéticos, mais para fora, e outros 2 mais para dentro, mais introspectivos, mais profundos, tá? O seu filho provavelmente é um desses 2. Fica conectada, a gente vai falar sobre isso na sexta-feira. Depois da aula você libera um material sobre esse assunto e depois de noite tem live sobre esse assunto. Combinado? Provavelmente tem a ver com o temperamento dele e daí você tem que aprender a trabalhar com o temperamento dele. Tá bom? Eu não vou ter tempo agora de explicar cada temperamento e como trabalhar com cada um desses. Não vai ter como agora, mas eu vou te dando essa luz para você ficar... Débora, vamos tentar de novo? Débora Lima. Débora Lima, vamos fazer entrar uma mamãe. A gente ainda tem 20 minutos, vai dar para responder ainda muita coisa, viu? Oi, Débora! Oi, tá dando pra me ver? Tá um pouquinho escuro. Tá muito baixa a tua conexão. Vê se tu consegue chegar mais perto. Tá dando pra ver agora? Não sei se vai dar. Fala mais alto, minha linda. Tá dando pra ouvir? Tá, o que que eu posso te ajudar? Você fala de onde? Eu falo de Uberaba, MG. Legal, o que que eu posso te ajudar? Então, eu tenho um menininho de 3 anos e ele tá numa fase de temperamento muito difícil, né? Respondão, bater, não obedecer. Certo, aqui a gente tá vendo uma criança com 3 anos que já tem comportamentos desafiadores e esse é um dos focos da nossa jornada, né, gente? Durante as aulas eu vou falar bastante sobre isso, durante as lives a gente já tem falado bastante sobre isso. E aqui eu acho importante dizer que... Acho importante dizer... Tudo bem com a conexão? Ah, tá. Tá aparecendo a pergunta junto? É isso? E agora como tirar? Só um pouquinho, mamãe. Não tenho como tirar aqui. Tô recebendo ajuda aqui. Tá aparecendo. Segue em frente. Gente, quando a gente pensa em birra, em agressividade, em resistência, a gente tem que ter 2 questões. Bom, primeiro, tem a ver com temperamento, mas não importa o temperamento da criança, a gente vai ter que moldar essa criança. A gente vai ter que reorganizar essa criança. Se tem um temperamento mais explosivo, mais resistente, também tem como mexer com essa criança. É que muitas mães me dizem aquela frase, ele tem a personalidade forte. E não nem se conformam com isso. Não é por aí. Com 3 anos, a criança precisa ser organizada, a criança precisa receber a orientação do adulto e conseguir gradativamente entender o não. Porque com 3 anos ela já consegue. Tá? Com 3 anos ela já consegue entender o não, entender os limites. Não com a mesma profundidade de uma criança maior, mas ela já entende muito bem o que pode e o que não pode. Então, ó, o que é importante? Manter uma rotina organizada em casa, explicar para a criança, gente, aqui eu quero falar para todas vocês. As regras na sua casa são claras e objetivas? Para todas eu tô falando. Dentro da sua casa existem regras claras e objetivas que a criança sabe o que pode e não pode fazer? Ou você fica só apagando incêndio? Quando a criança faz uma coisa, não pode, não faz. Gente, você tem que organizar as regras de casa. Isso pode ser feito com um mural, com uma ilustração e de várias outras maneiras. Tem que ter as regras muito bem organizadas. E quanto menor a criança, a rotina mais fixa vai ajudar ela a se organizar. O que é a rotina? Ela vai saber o que vai acontecer de tarde. Ela vai saber o que vai acontecer depois do almoço. Isso dá segurança e a previsibilidade na infância é essencial para organizar o temperamento. É essencial para começar a organizar os comportamentos. Dei algumas dicas aqui, mas esse assunto, ele, exige muito. Eu vou falar bastante sobre isso. Já falei muito, mas eu vou seguir falando, porque esse aqui é o number 1 das mamães. Eu vejo cada vez mais. E aqui, mamãe, não é só sobre o teu filho, é sobre você também. Conforme você vai entendendo mais a criança, entendendo o funcionamento da criança, entendendo o que a criança entende, como ela entende, na aula 2 nós vamos falar sobre isso, o que funciona e o que não funciona com a criança. Não percam a aula 2, vai te ajudar muito a aula 2 também. Tá bom, mamãe? Entramos nesse assunto de comportamento que sempre aparece, não é só essa mamãe, são várias. E eu adoro também esse assunto. Eita, vamos lá, ver se a gente consegue mais um pouquinho. Ai, gente, eu queria responder todas. Mas sabe o que eu faço? Eu dou um print aqui depois. E eu
Na sequência, eu vou engrenando esses assuntos. Só vocês não vão perder, tem coisa que eu já falei aqui, mas eu repito, não tem problema. Minha criação me traumatizou e hoje é tentar educá-la, tenho medo de traumatizar, o que faço? Você está refém da tua própria história. Você já assistiu a aula 1? Eu toquei nesse assunto. Inclusive, tem uma live da semana passada, feridas nos pais que impactam o filho. Feridas na infância dos pais que impactam o desenvolvimento dos filhos. Eu te sugiro que você assista, tá lá no YouTube. Só para quem tá inscrita, viu? Então termina essa live, cata lá essa live. Eu não vou aprofundar isso aqui, mas eu amo de paixão esse assunto. Isso aqui, eu só trabalho direto com isso, porque eu vejo essas mães muito acorrentadas com os seus dilemas infantis. Em alguns pontos, mulheres amadas e lindas e poderosas que estão aqui comigo, em alguns pontos você continua sendo aquela menina de 5 anos e você tem que avançar nesse sentido. Algumas áreas da sua vida ainda são fragilizadas naquela menina de 5 anos, que ouvia o grito, ou que ficava trancada no quarto, ou que te recebia uma surra. Há poucos dias aqui eu recebi uma mensagem de uma mãe que ela disse que só não morreu na infância por Deus, de tanta surra que ela recebia. Era demais. Era uma agressividade assim que ela quase morreu durante a infância. E realmente isso é muito grave. Não tenha medo de traumatizar sua filha se você fizer as coisas certas. E você está aqui buscando conhecimento adequado. Quanto mais você vai se aprofundar, menos você vai traumatizar. É por isso que vocês estão aqui. É por isso que vocês têm que se conectar muito, muito na aprendizagem e no conhecimento. Tem que estudar para ser pai e mãe. Tem que estudar para ser pai e mãe. Pai e mãe que quer ser pai e mãe responsável, estuda, aprende desenvolvimento infantil. Senão, sim, vai encher de trauma essa criança. Vai encher de problema, vai encher de algema emocional. Depois viram uns adultos extremamente problemáticos, às vezes até pessoas insuportáveis em sociedade, ou pessoas que fracassam, não conseguem evoluir na vida, não conseguem crescer, tá bom? Segue comigo, lindona, aqui, segue comigo. Você vai, primeiro, você vai desatando os teus nós, para você não fazer nós na vida da tua filha. Assiste a live Feridas da Infância dos Pais que Impactam os Filhos. É uma coisa assim, você vai achar lá, bem fácil. Tem alguma coisa com feridas no título, tá bom? Tô aqui tentando pegar mais algumas. Eita! Vocês são maravilhosas, suas lindas. Crise de ciúmes de irmãos, a gente falou um pouco sobre isso, mas não deu para aprofundar muito, né? Criança insegura. Rapidinho isso aqui, ó. Criança insegura. Gente, aqui geralmente tem a ver com dificuldade de aprendizagem. Que se o teu filho apresenta algum tipo de dificuldade de aprendizagem, isso tem que ser tratado, viu? Dependendo do grau, se é uma coisa leve, de repente só pegando em casa, reorganizando o estudo dessa criança, um particular, é só isso, se é uma coisa leve, se é só uma dificuldade, tranquilo. Agora, se é um transtorno de aprendizagem, tem que ir para consultório. Tem que consultar com uma psicóloga, com uma psicopedagoga, tá? Tem que consultar. Às vezes a criança tem um transtorno de aprendizagem na matemática, um transtorno na escrita, existe a dislexia, que é uma dificuldade absurda de se alfabetizar, ou de absurda de interpretar, de ler, dificuldade imensa. Eu trato muito esses casos no consultório, tá? Então a gente tem que ver se essa insegurança não tem a ver com a dificuldade de aprendizagem. Então a criança já tem dificuldade e dela se sente insegura de se expor porque está sempre errando. Tem criança que fica apagando várias vezes a mesma coisa, é muito perfeccionista também, apaga toda hora, né? O medo de errar, o medo de se expor. Às vezes aconteceu alguma situação na escola também, por isso que essa comunicação entre você e o seu filho é importante. Às vezes a criança se expôs, foi responder uma pergunta, errou, todo mundo riu. A gente tem que saber o que está acontecendo, tá? E às vezes realmente é uma dificuldade mesmo, essa criança precisa de ajuda. Essa criança precisa de um suporte. Se for apenas dificuldade de aprendizagem, você resolve com um bom reforço em casa, sentando com a criança. Agora, se é transtorno de aprendizagem, já envolve questões biológicas, já envolve questões até neurológicas, não é uma doença nem nada, tá, gente? Mas você tem que fazer uma investigação e tratar. E daí a criança deslancha, descalculia, problema gravíssimo de entender a matemática. Não é apenas, tem dificuldade de matemática. Praticamente todo mundo teve na infância. Não, é realmente algo além. O cérebro não acessa as áreas do raciocínio lógico matemático. Tá? Então, fica a dica também aí para as mamães, que todas estão muito conectadas com a aprendizagem dos seus filhos, que eu sei. As lives não ficam gravadas aqui. No entanto, mamães do Telegram sempre recebem do YouTube. Se inscreve no YouTube, tá bom? E não é todas que eu coloco.
Existe transtorno opositor? Existe, é o TOD, e ele se desenvolve na família. A criança acaba, esse mau comportamento, essa personalidade forte, vai ficando tão grave, que vira um transtorno. E aí ninguém nasce com TOD, ninguém nasce com esse transtorno. Isso é desenvolvido dentro da família. E tem uma porção bem grande da família, tem uma porção da criança que não foi bem organizada, não foi manejada, e foi pegando espaços, e depois a gente tem dificuldade bem grande para capturar essa criança de novo no mundo real. Ela fica num outro universo. Ela acha que ela está fora do contexto de submissão à autoridade do pai e da mãe. Ela compete de igual para igual com a autoridade, seja pai, mãe, professor, avô, não importa. É uma resistência absurda nas figuras de autoridade. Isso é o transtorno opositor desafiador. E não se nasce com, tá? Isso se desenvolve. Por isso que a nossa jornada é tão importante. Temos mais um pouquinho de tempo. Crianças superdotadas. Rápida dica, não vou me aprofundar. Procure uma avaliação clínica, psicopedagoga, psicólogo infantil. Trabalho com isso. Procure uma avaliação para ver se realmente é superdotado. A gente não usa mais o termo superdotado, é altas habilidades. E se ele realmente cair na testagem, cair que ele é, procure locais especializados. Centros de educação, às vezes, tem até do governo para estimular essa criança, às vezes fazer uma aula extra no contraturno e assim por diante. Não deixe essa criança parada, viu? Não deixe essa criança parada. Há pouco tempo fiz o diagnóstico de uma criança com altas habilidades e já encaminhei essa mãe para um centro que tem aqui perto, no meu estado, e essa criança já está bombando. Vamos fazer essa criança para frente. Essa criança estava escrevendo nos cadernos e nos livros. Que tédio, essa aula tá muito chata, eu aprendi isso faz 2 anos. A criança estava extremamente estressada porque sabia muito e a turma não acompanhava, né? Gostei. Minha filha não aceita não como resposta. Como trabalhar nessa parte? A gente sempre coloca em idade, isso faz muita diferença para minha resposta, tá? Não esqueçam disso. O não é uma construção. No início, quando a criança é muito pequena, não QI elevado a altas habilidades, dependendo do número do QI, cai nas altas habilidades, tá? Dependendo do número do QI. Só que isso tem que ser feito uma avaliação em consultório. Não existe avaliação você fazer por você, nem de internet, tá bom? Tem que ter uma avaliação clínica. Sobre o não, né? E aqui, isso também é campeão. O não, ele é construído lá da primeira infância. A criança no início não entende completamente esse não. A gente vai conversando muito pela fisionomia, pelo tom de voz. A gente tem que trabalhar esse não para essa criança. Eu também dei outra dica para as mães. As mães querem uma coisa e falam outra. Não pula. Não precisa falar não pula. Diz assim, desce daí. Vem para cá. A gente fala uma coisa e a gente manda outra mensagem para a criança. Quando eu falei não pula, a última palavra foi pula, tá? Daí o não, ele some. Quanto menor a criança, menos ágil é essa cognição. Agora, o que está acontecendo na comunicação entre você e seu filho? Que quando você diz alguma coisa que ele não pode fazer, simplesmente ignora. Houve uma perda aí da noção de autoridade. Essa criança ou não foi corrigida do jeito certo, ou foi corrigida demais, ou foi corrigida de menos, e agora está criando um tipo de autonomia comportamental destrutiva para ela mesma. Porque a mãe disse que não, provavelmente ou é perigoso, ou não é adequado, ou enfim. Então, está tendo alguma quebra aí na sua comunicação e com a comunicação da criança de novo. Acho que as regras não estão tão claras. Talvez você não tenha as ferramentas adequadas para trabalhar essas questões. Eu trabalho muito isso com as famílias que eu mentorio, que eu acompanho. E aqui, gente, você tem que ir crescendo nesse sentido, né? Não é, e aqui, às vezes, você usava muito grito, ou você não estava bem organizada em você também, e foi permitindo algumas coisas. Muitos problemas dão quando as regras não são claras e não são contínuas. Porque uma coisa é hoje não poder, amanhã poder. Isso é muito incoerente para a criança. A criança vai perdendo, então, a noção, bom, mas era não, mas, bom, hoje sim, então, vai indo. Como retomar essa autoridade perdida? É possível sim, mas isso também exige muito tempo de explicação. O que eu vou te dizer? Primeira coisa, começa a cuidar do teu interior como mulher. Você tem que resgatar essa autoridade que você perdeu. Você tem que acreditar que você é guia da criança. E você também tem que buscar força interior, no sentido de se impor em algumas coisas, nunca com agressividade, nunca com grito, nunca sendo a bruxa má da história.
Isso só vai piorar a situação, vai te afastar cada vez mais do seu filho. Agora, as coisas têm que ficar claras. Que quem é o guia dessa relação é você. E tem coisas que não são negociáveis. Tem coisas que a gente negocia com a criança. Ok. Você quer escolher a rosa ou a vermelha? Ok, pode escolher. Mas tem coisas que é inegociável. Não, você vai colocar o casaco do frio lá fora e ponto. E colocando o casaco. Ah, mas ele não estava afim de colocar o casaco. Tem coisa que é negociável. Bom, quer colocar o casaco verde ou o casaco roxo? Isso você até pode escolher. Tem coisa que a mãe libera para você escolher. Agora, tem coisas que são inegociáveis. Escovar os dentes antes de dormir, passar o dia todo sem escovar os dentes, é inegociável escovar os dentes. Almoçar, é negociável almoçar. A criança ela tem que entender. E para isso a gente também tem que trabalhar com algumas consequências, né? Que essa criança vai ter quando ela ultrapassou esse limite. Está quase acabando o nosso tempo. Gente, tem assim, ó, infinitas perguntas aqui. Eu peço desculpa para quem eu não consegui responder, mas sempre quando eu faço uma resposta, deve ser assim, o mais abrangente possível para que consiga pegar também você em outros elementos. Eu sei que tudo que eu falo aqui, você vai lendo na sua realidade. Você vai aplicando no teu contexto com teu filho. Você vai imaginando ele, lembrando das reações que ele tem. Então, eu sei que tudo que eu falo aqui, você vai absorvendo. Você vai absorvendo. É muito rico esse momento de consultoria online. É muito rico, é maravilhoso. Então, fala um pouco das dificuldades das aulas online. É verdade, né, gente? Que dó deles. Tem algumas escolas que estão até pedindo que as crianças coloquem uniforme na hora da aula para ver se integram mais, se conseguem se sentir mais conectados com a escola mesmo. Não é tão fácil. Agora a gente tem que desenvolver isso também. A gente está tendo que desenvolver novas habilidades com as crianças. Você tem que ficar do lado, provavelmente, dependendo da idade do seu filho, tem que dar esse apoio para ele, tem que dar esse suporte. E por um lado está sendo bem interessante para vocês verem, a mamãe falou aqui antes, a mãe Paty, eu acho, que ela notou algumas coisas que estavam, que assim, no dia a dia, na correria, antes da quarentena, ela não notava. Isso aconteceu muito nessa quarentena. Algumas profs diziam e as mães não acreditavam. Algumas pessoas comentavam e a mãe achava que era implicância. E agora algumas mães estão vendo a real, né? Estão vendo a real. Eles estão cansados, tem escolas que estão exigindo muito. Tem algumas mães que não estão dando conta de fazer tudo. Acho que vocês também têm que ter essa liberdade de conversar com a escola. Ó, o problema é que eu faço muita chantagem para que ele assista. Essa é uma ferramenta de educação, a chantagem. Por isso que eu digo que vocês têm que aprender as outras ferramentas de educação. Porque essa é uma ferramenta de educação que, assim, ó, no início até funciona. Mas a médio prazo já não rola mais. Sem contar que você está ensinando o seu filho a chantagear. E depois você não quer que ele te chantageie, né? Depois você não quer que ele faça joguinho emocional com você. E aqui eu não vi que a mãe que escreveu, não sei se está constrangida, porque isso aqui, 80% das mães precisam ouvir, viu? Muitas mamães fazem chantagem. Ou fazem, assim, jogo de troca. Não é legal esse tipo de coisa, viu? Gente, se você fizer, eu te dou isso, se você fizer, eu aquilo. A mãe até pode te dar alguma coisa quando a mãe sentir vontade. Não toda hora que isso estraga a criança. Agora, se é uma coisa que você tem que fazer, você vai fazer porque você tem que fazer. Pronto. É a sua responsabilidade. Só que a gente vai abrindo muito espaço. E depois a gente vai ter que fazer um esforço bem grande para resgatar. Mas eu te digo que é possível resgatar. Não importa o temperamento do seu filho, não importa se você tem o pai presente ou não importa se você tem apoio ou não. Não importa, o que mais? Não importa se você tem pouco tempo, se você trabalha. Se você está aqui comigo e vai continuar crescendo no seu ato de educar, você vai dar conta da educação do seu filho. Esse é um dos nossos objetivos aqui na Jornada das Mães Educadoras. Amanhã vai ser liberada a aula 2. Assista. Ainda envie para amigas a oportunidade ainda das amigas poderem ver, porque depois essas aulas, elas vão sair do ar. É só durante a jornada, tá, lindas? Então não perde, gente. Não perde. Sexta-feira, aula 3. Domingo. Sábado eu vou fazer live. Sempre é de segunda a sexta durante a pré-jornada. Mas nesse sábado eu vou fazer live também. Nós vamos falar sobre temperamento, nós vamos falar sobre tudo isso que a gente tocou aqui mais profundamente. O Instagram vai me baixar daqui 20 segundos, eu tenho contagem regressiva.
domingo, conferência, decisão. Preparei coisas incríveis para vocês, vocês não podem ficar de fora. Corte o Dia dos Pais e às 20 horas da noite é comigo, transmissão ao vivo, um evento totalmente diferente do que a gente já fez. Não é igual a live, não é igual às aulas, é outra coisa. Vai ser muito bom. Beijo no coração de vocês. Beijo, 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 beijo. Abre o canal do YouTube agora.